Olá, é um prazer estar com vocês outra vez aqui no PapMan. E nessa nossa palestra nós vamos trabalhar problemas de contagem de A a Z. Vamos então ver como é que o trabalho da gente vai se desenvolver. Nós vamos dividir o nosso trabalho em duas partes. A primeira parte é a palestra propriamente dita, ou seja, a palestra que vai acontecer agora. Vocês vão olhar agora. E eu vou dividir em duas partes a palestra. Na primeira parte, nós vamos apresentar conceitos básicos de contagem. E na segunda parte, exercícios e, fortemente, análise de erros. Agora, o que acontece? Se eu tivesse uma palestra de 2 horas, eu apresentaria mais 3 temas, pequenos temas, que eu considero muito importantes. Então, eu vou gravar 3 vídeos complementares e colocar no meu Google Drive. Então, vocês, quando entram lá na propaganda do PapMan, na plataforma do IMPA, tem lá na palestra um botãozinho, né, que te leva para um documento. Neste documento, vocês vão ver um link para o meu Google Drive. Então, todo o material vai ser colocado lá. Óbvio, a palestra, o IMPA vai colocar na plataforma, e bibliografia, documentos auxiliares, vídeos complementares, eu vou colocar tanto no Google Drive como no meu canal no YouTube. Então, vamos lá. O que é essa segunda parte? O PapMan tem uma riqueza de vídeos que você só percebe isso depois que você assiste a dezenas de vídeos. Como o assunto que nós vamos abordar está relacionado à combinatória, contagem, recorrência e outros temas que cruzam, né, o problema de contagem, eu vou me fixar nesse. Então, há dezenas de aulas. Desde 2001, o PapMan passou a colocar disponibilizado para vocês as gravações das aulas do passado, mais de 20 anos. Então, é interessante uma espécie de curadoria desse material. Então, eu vou fazer isso no primeiro item da segunda parte, que é offline. Eu vou gravar o vídeo e colocar lá para vocês. BNCC e os aspectos combinatórios. Nós somos escravos da BNCC, né? Então é interessante, mesmo você que trabalha só no ensino médio, saber que aluno você está recebendo, né? Ou seja, o que você pode esperar que os seus alunos aprenderam no fundamental, no que diz respeito à contagem. E o terceiro item é a dificuldade de ensinar e aprender combinatória. Muito bem. Parte 1, conceitos básicos. Esse carinha, que vai acompanhar a gente durante a palestra, é um carinha mal-humorado, que basicamente, na hora dos exercícios e de alguns conceitos, ele vai sempre estar assim, tem certeza? Não está errado? Modelou corretamente? Ou seja, é o meu anjo da guarda, digamos assim. Muito bem. Cardinalidade. Gente, cardinalidade é, na verdade, o Big Bang da contagem. Você não pode imaginar não ter o conceito de cardinal e cardinalidade e pensar em contagem. Quando a criança, por exemplo, quando você é muito pequenininho, na pré-escola ainda, você tem, por exemplo, um desenho, 3 ursinhos ou 3 porquinhos, que é mais adequado, e 3 casas. Aí a criança tem que ligar, né, os porquinhos com as casas. 90% das crianças não colocam 2 porquinhos numa mesma casa. Ligam um porquinho com cada casa. Então, ela já está internalizando o conceito de número, né? Porque o que é número que não é a correspondência bionívoca entre conjuntos que têm esta propriedade em comum? Então, cardinalidade, o que vem a ser? Basicamente o seguinte, 2 conjuntos têm a mesma cardinalidade quando há uma bijeção entre eles. Ou seja, cada elemento do primeiro conjunto eu posso associar a um elemento do segundo e vice-versa. Cada elemento do segundo conjunto eu associo um único elemento do primeiro. Então, 2 conjuntos vão ser equipotentes
quando tem a mesma cardinalidade, ou seja, quando há uma correspondência bionívoca entre eles. Por que esse troço é importante? Por que isso não é apenas uma teoria boba? Bicho, quando você tem um problema de contagem, de combinatória, você está lá no seu mundo real do problema, né, que pode envolver, seja o que for, peças de dominó, fazer comissões de pessoas, e você modela isso, digamos assim, para o metaverso. Você está num universo paralelo. Então você cria um modelo do seu problema real. Ora, como é que eu posso contar? Ah, eu não sei contar aqui. Você cria um universo paralelo para contar no seu modelo. Ah, mas você tem que ter certeza que os objetos dos dois conjuntos, o modelo e o seu problema real, têm a mesma cardinalidade. Vamos em frente. Registrando, portanto, o que significa dois conjuntos A e B, teria a mesma cardinalidade. São chamados de equipotentes. Agora, o que é um conjunto finito com N elementos? É um conjunto que tem uma correspondência bionívoca com o conjunto de 1 a N, não é verdade? Então, e se ele é equipotente ao conjunto que vai do 1 ao N, ele é chamado de conjunto finito com N elementos. Se isso não acontecer, a gente diz que é um conjunto infinito, que na aula de hoje isso não serve para nada, não vou falar em conjuntos infinitos. Agora, olha que coisa interessante. A primeira aula em que a cardinalidade foi abordada foi em 2004, numa aula do Elon. Anos depois, claro que houve uma ou outra aula abordando cardinalidade, inclusive do próprio Paulo César, mas no ano passado, o Paulo César abordou uma coisa extremamente importante, porque lá em 2004, o Elon fala em cardinalidade, fala em funções, categorias de funções, funções injetoras, sobreinjetoras. E na aula do ano passado, o que o Paulo faz? Pega exatamente esse conceito de função e conta quantas funções de cada tipo existem para um conjunto de A a B. Então, eu indico fortemente, não apenas a aula do Elon, de 2004, como a aula do Paulo do ano passado. Muito bem. Partição. Gente, partição, o nome sugere. Eu vou partir alguma coisa em pedaços, né? Imagina que você bota em cima da mesa uma quantidade de balas. E a Maria e o João, eu vou perguntar para eles o seguinte, vem cá, quantas balas tem aí? O que a Maria e o João podem fazer? Cada um separa um certo pedaço do conjunto de balas, o João conta um pedaço, a Maria conta outro. E o que é o princípio da adição, se não é a minha possibilidade de contar em partes? Exatamente essa é o final da história. Ou seja, uma partição é um conjunto de conjuntos, ou seja, uma coleção de conjuntos, de subconjuntos do seu conjunto A, de tal maneira que dois fatos têm que acontecer. Primeiro, não pode haver superposição, ou seja, a interseção de cada par desses conjuntos é vazia. E mais, a união de todo mundo dá todo mundo. Ou seja, não pode sobrar um cara no conjunto A sem que eu o tenha contado. E não pode haver a possibilidade de eu contá-lo duas vezes. Tá certo? Muito bem. E o princípio da adição é simplesmente isso que nós acabamos de sugerir. Eu posso, numa partição, somar as partes que eu tenho certeza que eu vou ter a cardinalidade do conjunto integral. Por que eu coloquei o nome do Gérard Vergniaud como um lembrete para mim e para vocês? Eu já abordei o Gérard Vergniaud em aula anterior, aqui do PAPMEN, quando eu abordei, se não me falha a memória, a BNCC e o princípio multiplicativo, e campo multiplicativo. Ou o contrário, o campo multiplicativo e a BNCC. Aqui eu estou chamando a atenção porque a teoria dos campos conceituais, que foi inventada pelo Vergniaud, é usada para ensinar física, para usar ciências, para ensinar biologia. E os professores que eventualmente trabalham no fundamental provavelmente já ouviram falar nele. Eu, de qualquer maneira, vou colocar uma bibliografia sobre isso lá no Google Drive, para quem tiver curiosidade de rever ou ver o trabalho do Vergniaud.
O princípio da adição, portanto, me diz o seguinte: em qualquer partição, a soma das cardinalidades das partes, dos pedaços, é igual à cardinalidade do todo. Bacana. Nessa figura, então, eu vou poder escrever o número de elementos de A é igual à soma dos números de elementos de cada um dos seus pedaços. Vamos ver uma aplicação disso. Mas antes, vamos olhar um outro conceito importante que se chama par ordenado. Cara, par ordenado é um negócio interessante porque está na essência do mundo real, não é? Olha que coisa interessante. Conjunto é uma coisa intuitiva, né? Todo mundo fala, tem um conjunto de 2 objetos, tem um conjunto de 5 objetos. Mas e se você precisar incluir uma noção de ordem nessa jogada? Se o teu problema pressupuser uma ordem nos objetos, aí conjunto furou, já era. Então, par ordenado é uma coisa que a criança é apresentada assim, meio na tangente, já no 5º ano, né? A parte de localização, a habilidade 14, ela fala em localização de objetos, né, de uma maneira geral. Então, pode ser localização na sala de aula, latitude e longitude, e a apresentação do plano cartesiano, onde, infelizmente, a maioria dos livros, e a gente, de uma maneira inadequada, associa par ordenado ao ponto do plano. Na verdade, o ponto do plano é o gráfico de um par ordenado, porque um par ordenado pode ser constituído por 2 objetos quaisquer. Vamos em frente. Vamos imaginar a seguinte situação. Você joga 2 dados, por exemplo, do D&D, não sei quem joga D&D, Dungeons and Dragons, que tem dados de vários formatos, né? Então eu jogo um dado cúbico, numerado de 1 a 6, e um dado tetraédrico, numerado de 1 a 4. Aí eu jogo esse dado. Eu quero saber como é que eu posso representar esse resultado, né? Com conjunto, saiu 4 no dado cúbico, 2 no dado tetraédrico, então eu vou escrever 4, 2. Será que isso resolve? Não, isso não resolve a parada, porque 4, 2 é igual a 2, 4. Eu não vou saber se o 4 foi no dado cúbico ou se o 4 foi no dado tetraédrico. Então não serve para nada isso. Conjunto não resolve a parada. Aí o que em geral, num primeiro contato, a gente fala sobre par ordenado? A gente inventa uma notação, par de parênteses, e diz assim, o primeiro cara que eu escrevo, eu vou chamar de primeiro elemento do par. O segundo cara que eu escrevo, eu vou chamar de segundo elemento do par. Então, tudo bem. Está claro, todo mundo entende, mas você não definiu coisa nenhuma. Você criou uma notação, né? E olha que coisa interessante. A propriedade que você está imaginando que está valendo é que se 2 pares forem iguais, o que acontece? Eu gostaria que o primeiro elemento de um fosse igual ao primeiro elemento do outro, o segundo elemento de um fosse igual ao segundo elemento do outro. Mas eu não defini nada. Eu simplesmente apresentei uma notação e disse, vou usar isso no sentido de que a ordem é relevante. Mas para vocês, professores, eu acho interessante a gente pelo menos ouvir falar na definição de um par ordenado. Porque como é que a gente aprende uma série de conceitos a partir do par ordenado? Depois vem produto cartesiano, depois vem o estudo das relações, depois casos particulares, são as funções, antes até das funções, as relações de ordem, relações de equivalência, as operações sobre conjuntos, né, que são funções. Ou seja, todo edifício que você quer construir da matemática, baseado, nem que seja na noção intuitiva de conjunto, tem que ser definido. Então, par ordenado tem que ter uma definição. Qual é a definição que eu vou apresentar a vocês? A definição que eu vou apresentar a vocês é a mais badalada hoje, é a do Kuratowski. Esse carinha, ele foi da Universidade de Varsóvia. Para vocês terem uma ideia quem é esse cara, quem trabalha com grafos, por exemplo, com grupos,
já ouviu falar nesse cara. O Kuratowski ele foi orientado, nada mais, nada menos, pelo Sierpinski. Lembra aquele triângulo todo esburacado, que você tira o triângulo central, depois em cada um dos triângulos você tira o central? Na verdade é um desenho que é um fractal, né? O fractal do Sierpinski. Ele foi orientado, tese de doutorado dele, pelo Sierpinski. E quem é que estava ao lado desse rapazinho, Kuratowski, pouco depois, pós-guerra, pós-primeira guerra, né? Nada mais, nada menos do que o Tarski, que certamente para mim é o maior lógico de todos os tempos, né? Me perdoe Aristóteles, me perdoe o Gödel, que depois ele foi trabalhar em Princeton com Gödel, né? Então o Kuratowski fez uma definição muito simples, é a mais usada. Um par ordenado é um conjunto que tem dois objetos. Qual é o primeiro objeto? O primeiro objeto é o conjunto cujo único elemento é A. E qual é o segundo objeto? É um conjunto que possui como elementos A e B. Parece uma brincadeira tipo charada, né? Essa jogada de conjunto dentro de conjunto, né? Mas a pergunta que eu quero fazer a vocês é óbvia. Será que eu consigo provar, dentro dessa definição, que se dois pares ordenados são iguais, os primeiros elementos têm que ser iguais e os segundos elementos têm que ser iguais? Ou seja, será que eu consigo provar isso? Fica como exercício para vocês. Brinquem com conjuntinhos, né? Para vocês perceberem que não tem dificuldade de você fazer essa demonstração. Dito isso, vamos para produto cartesiano. Como eu comentei, sem isso você não chega na definição de relações, de funções, etc. O produto cartesiano, eu costumo dizer que é um cruzamento de informações bagunçado. Em que sentido? O produto cartesiano é um conjunto de pares ordenados. Mas quem é o primeiro elemento desses pares ordenados? Qualquer cara do A. Quem é o segundo elemento desses pares ordenados? Qualquer cara de B. Então, na verdade, o produto cartesiano de A por B é uma bagunça geral. Você combina todo mundo de A com todo mundo de B, que você vai ter o chamado produto cartesiano dos dois conjuntos. Ou seja, um conjunto de pares onde o primeiro elemento é qualquer sujeitinho do A e o segundo elemento é qualquer sujeitinho do B. Muito bem. Agora, os 24 resultados. Opa, o que eu quero dizer com isso? Eu joguei os dados, um dado cúbico, um dado tetraédrico. Eu quero fazer o produto cartesiano dos resultados que podem sair no dado cúbico com os resultados que podem sair do dado tetraédrico. Então, um resultado, para mim, é um par. É o que saiu no dado cúbico, o que saiu no dado tetraédrico. E o produto cartesiano deles vai dar quantos pares mesmo? Olha só, 1 até 4, 2 até 2 4, etc., 5 até 5 4. E, finalmente, 6 até 6 4. Caramba, quantos pares eu contei? 1 combinando com 1, 2, 3, 4, 2 combinando com 2, 3, 4, 3 combinando com 2, 3, 4, vai dar 6 vezes 4, 24. Né? Essa é uma das definições de multiplicação, um dos conceitos de multiplicação. Né? Bacana. Vamos em frente. Ué, eu acabei de mostrar que se eu tenho dois conjuntos finitos, quero saber quantos elementos tem o produto cartesiano, é só multiplicar o número de elementos do primeiro conjunto pelo número de elementos do segundo. Claro, você vai ter a cardinalidade do produto cartesiano. Em que isso é importante? Nós queremos nos aproximar de contagem, certo? Contagem pressupõe alguns conceitos interessantes. Fazer produtos cartesianos é combinar todo mundo com todo mundo. Isso parece interessante para a contagem. Vamos lá. Exemplo milenar de contagem. Aí eu gosto de fazer essa brincadeira. Qual é o exercício, entre aspas, de análise combinatória, de contagem, que existe em qualquer gibi? Qualquer gibi tem esse exercício. Tchan, 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 tchan. Qual é? Exatamente.
de quantas maneiras um palhaço pode se vestir. Ou seja, um palhaço tem 3 camisas, tem 4 bermudas, eu quero saber de quantas maneiras ele pode se vestir. Então, observem que, em primeiro lugar, eu tenho que definir o que é uma vestimenta. Eu estou modelando o meu problema. Então, para mim, uma vestimenta do palhaço vai ser um par de informações. Qual foi a camisa que ele usou e qual foi a bermuda que ele usou. Ah, bacana. Então, esse exemplo, que está em qualquer gibi relacionado com contagem, vai me dizer que eu posso associar cada uma das 3 camisas a cada uma das 4 bermudas. E, como consequência, 4 mais 4 mais 4, ou seja, é o 3 vezes 4, 12. Então, o número de vestimentas é o número de pares ordenados. Ou seja, o meu problema real é bermuda com camisa. Eu modelei através de pares para representar os objetos que eu desejo contar no modelo. Aí eu conto no modelo. Eu contei o número de pares, eu não contei o número de camisas misturado com bermuda. Isso é uma abstração. Na abstração é que eu fiz a contagem. Muito bem. Tabelas de dupla entrada. Deixa eu fazer um pequeno parênteses. Eu não fiz comentário sobre essas 2 habilidades da BNCC, né? Na verdade, é o seguinte, a BNCC, na habilidade 4 do 4º ano, né? Do 4º ano, já começa a falar na questão da contagem, né? Mas que tipo de contagem? A contagem mais banal de todas, aquela que faz uma bagunça geral, ou seja, combina todo mundo com todo mundo. Exemplo do palhaço. Exemplo, jogar um dado cúbico e jogar um dado tetraédrico. Então, se eu vou combinar todo mundo com todo mundo, eu estou fazendo um produto cartesiano. E o número de maneiras de combinar todo mundo com todo mundo é só multiplicar o conjunto de valores disponíveis no primeiro caso, no segundo caso, faço o produto. Vejam, eu ainda não cheguei no princípio da multiplicação, mas eu estou quase lá. Vamos em frente. Tabela de dupla entrada. Gente, tabela de dupla entrada, a criança começa a ver isso no Fundamental 2. Quer dizer, você que está lá preocupado com o ensino médio, lembre-se, no Fundamental 2 e no Fundamental 3, você já tem interpretação de tabelas de dupla entrada. A tabela de dupla entrada está associando a um par de coisas um determinado valor. Exemplo, a tabuada, né? Quando a gente ensina a tabuada, a gente mostra a tabuada do 3, a tabuada do 4, a tabuada do 5, mas a gente pode consolidar isso num tipo de tabela. E essa tabela, caso vocês não saibam, é chamada de tabela da multiplicação de Pitágoras. Imaginem vocês, a adição também. Então, olha que interessante, o cruzamento da linha 3 com a coluna 4, eu coloco o produto, 3 vezes 4. Então, é uma tabela de dupla entrada a serviço da operação de multiplicação. E qual é o barato disso? É que, na prática, a gente primeiro ensina a tabuada do 1, tabuada do 2, tabuada do 3, porque a criança não consegue ver em conjunto a tabuada sob a forma de tabela. Mas depois que você explicou tabuada do 3, tabuada do 4, você mostra a tabela. Aí olha que barato. Primeiro, a criança começa a perceber que a diagonal separa 2 triângulos iguais. Na verdade, há uma simetria, porque há uma comutatividade, não é? 5 vezes 3, 5 vezes 3, dá 15. Ah, mais 3 vezes 5, também dá 15. Outra coisa importante nessa tabela é o seguinte, caramba, isso é uma tabela de tabuada. Qual é o algoritmo, qual é a lógica de eu passar de uma linha para a próxima? Ah, eu sei a tabuada do 3, mas eu não decorei ainda a tabuada do 4. Então, eu sei quanto é 3 vezes 2, mas eu não sei quanto é que é 4 vezes 2. Ah, então basta somar
Pois é. Então você começa a mostrar para a criança, ela se descola do decoreba da tabuada, porque ela começa a perceber umas certas leis de formação legais, né? Certo comportamento padrão. E isso para nós em contagem é fundamental. A cartesiano B e a tabela do palhaço. Basicamente o que eu quero mostrar é a tabela de dupla entrada vista como produto cartesiano. Ou seja, eu tenho camisas e bermudas. Na linha da calça 2, eu posso usar a bermuda 3, ou qualquer uma dessas combinações. Então, aqui é uma zona mesmo, porque eu estou multiplicando todo mundo por todo mundo, entre aspas. Estou ligando, associando todo mundo do conjunto das camisas com todo mundo da camisa, do universo das bermudas. Isso que eu estou comentando pode parecer uma coisa muito ingênua, mas vocês vão ver nos exercícios que não tem nenhuma ingenuidade. É isso que a gente faz para resolver os problemas. Agora, a cartesiano B e árvores. Bom, aqui é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque acabamos de ver como é que eu represento o produto cartesiano sob a forma de tabela. Aí eu prefiro, ao invés de chamar de árvore, aquele negócio que a gente chama de árvore de decisão, por favor, chama de diagrama. Sabe por quê? Isso aqui para uma criança é uma árvore. Isso aqui é uma árvore, mas você está bêbado se você vai mostrar uma árvore assim. Agora, se você mostrar uma árvore assim, a criança vai dizer que você está completamente maluco. Então, não chama a árvore de decisão num primeiro momento de árvore. Chama de diagrama. Então tá legal. Como é que eu vou criar um diagrama? Camisa, eu posso escolher a camisa 1, posso escolher a camisa 2, posso escolher a camisa 3. Dado que eu escolhi a camisa 1, eu posso escolher a bermuda 1, 2, 3, 4. Da mesma maneira, escolhida a calça 2, escolhida a camisa 2 e a camisa 3. Aí a pergunta é, caramba, você fez um diagrama? E cabe uma pergunta fundamental. Olha o meu anjo da guarda ali. Há uma correspondência bionívoca entre os caminhos na árvore e os pares ordenados? Essa é uma bela questão. Eu garanto que, dado um par ordenado, existe uma única maneira de eu navegar nesse diagrama. Dado uma maneira de navegar nesse diagrama, eu tenho um único par a essa caminhada associado? Sim, sem dúvida. Observa que, sem a menor sombra de dúvida, se você faz um caminho na árvore por construção, você está pegando a camisa, a seguir pegando a bermuda. Você vai chegar num par. Reciprocamente, se você tem um par, você sabe que você tem que ter um caminho que comece pela camisa que ele usa. Então, por construção, essa ideia de trabalhar com a árvore de decisão, realmente há uma correspondência bionívoca entre a árvore de decisão e o produto cartesiano de dois conjuntos. Bacana. Agora, se você quiser, você pode dizer para o garoto o que é árvore, que ele não vai achar que você enlouqueceu ou bebeu. Porque aí dá para você mostrar os galhos, o caminho, etc. e tal, né? Bom, agora vamos chegar aonde a gente almeja, princípio da multiplicação. Olha só, o Morgado, né? Morgado era 2 anos mais velho que eu, né? O Morgado foi um dos primeiros caras a bater pé firme na absoluta inadequação dos livros didáticos com relação ao trabalho com o princípio da multiplicação. O Vergniaud está citado pela razão já mencionada anteriormente, campo multiplicativo. Bom, Morgado gostava de enunciar o princípio da multiplicação da seguinte maneira. Você tem que resolver um problema de contagem, vamos supor que você divida em 2 etapas. E a cada etapa vai corresponder você tomar uma decisão. Então, como dizia ele, se desejamos tomar 2 decisões sucessivas, tais que eu garanta que, 2 pontos, há P maneiras de tomar a primeira decisão. Por exemplo,
3 maneiras de escolher as camisas do palhaço. Segunda condição, para qualquer uma das P maneiras de tomar a primeira decisão, há sempre Q maneiras, Q fixo, para tomar a segunda decisão. Então, se isso for verdade, eu posso garantir que para tomar as 2 decisões sucessivamente, eu vou ter PQ possibilidades. Pois é. Agora, é importante a gente chamar a atenção do seguinte, nos livros, essa era a chiação do Morgado, isso nós estamos falando de mais de 20 anos atrás, quase 30 anos atrás ele já falava isso, né? Os livros dizem que há P maneiras de tomar a primeira decisão. Se a segunda decisão for independente da primeira, essa é a asneira. Não. A segunda decisão não precisa ser independente da primeira. O que tem que acontecer? O princípio da multiplicação exige que a segunda... O princípio da multiplicação não exige que a segunda decisão seja independente da primeira. Exige o quê? Que a quantidade de formas de tomar a segunda decisão seja a mesma, qualquer que tenha sido a primeira decisão tomada. Ou seja, não precisa haver independência. Vamos ver um exemplo. Quantos são os números naturais de 2 dígitos distintos formados com os algarismos 1, 2, 3, 4? Bom, vamos imaginar que eu vá para a guerra. Vou ter que escolher algarismo da dezena, vou ter que escolher algarismo da unidade, e aí então eu vou usar o princípio da multiplicação na versão aqui colocada. Bom, vou tomar uma primeira decisão. Vou escolher o algarismo das dezenas. Muito bem. Escolher o algarismo das dezenas e depois eu vou escolher o algarismo das unidades. Mas veja só, eu tenho 4 possibilidades para escolher o algarismo das dezenas, correto? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 ou pode ser 4. Depois eu vou ter que escolher o algarismo das unidades. E é claro que a escolha do algarismo das unidades vai depender da escolha que eu fiz do algarismo das dezenas. Porque se eu escolhi 3 como algarismo das dezenas, eu não vou poder escolher o 3 como algarismo das unidades. Mas note o seguinte, não é independente a segunda escolha. Mas qualquer que tenha sido a escolha do algarismo das dezenas, eu tenho 3 opções que são diferentes entre si, dependendo de quem eu escolhi como dezena. Mas eu tenho 3 opções, qualquer que tenha sido a escolha do algarismo das dezenas. Então, a quantidade de segundas decisões que eu posso tomar, a quantidade é independente da decisão que eu tomei na primeira etapa do problema. Muito bem. Então, 4 vezes 3, porque no fundo, olha que interessante, continuando, né, o exercício. Se eu não tivesse restrição nenhuma, né, olha que coisa curiosa. A gente já vai estar resolvendo o problema, a gente vai ver a encrenca que é. Se eu não tivesse restrição, como é que eu poderia pensar nesse problema? Ah, bom, não tem restrição, então vou fazer aquela zona de combinar todo mundo com todo mundo. Algarismo 1, 2, 3, 4 pode ser dezena e algarismo 1, 2, 3, 4 pode ser unidade. Então, eu tento fazer um modelo que o D pertence ao conjunto A, que é 1, 2, 3, 4, a unidade também, e eu cruzo todo mundo com todo mundo, vai dar essa tabela aí, que é a tabela de dupla entrada. Mas eu noto, ao invés de representar como par, né, eu estou concatenando os 2 valores para lembrar que eu estou formando números. Agora é interessante, porque mesmo que eu faça o caminho da árvore de decisão, eu percebo o seguinte, não é verdade isso todo mundo, não é. Porque se eu estou pensando na tabela com a restrição, eu vou notar que eu não posso usar a diagonal. Porque a diagonal, os 2 algarismos seriam iguais. E pior do que isso, esse é o benefício do produto cartesiano. Então, o produto cartesiano, ele serve para me mostrar se eu estou exagerando na contagem,
se está havendo duplicidade ou não, se eu estou incorrendo em algum equívoco. Nós vamos ver isso em exercícios posteriormente. E realmente, né, eu estou contando demais. Observa, se eu escolho o 1 como dezena, eu não posso escolher o 1 como unidade. Se eu escolho o 2 como dezena, eu não posso escolher o 2 como unidade. E aí fica claro que eu estou usando um cara a menos para fazer, entre aspas, a combinação da dezena com a unidade. Então é 4 vezes 3, né? E não 4 vezes 4. Vamos em frente. Eu queria fazer o comentário final, antes da gente entrar nos exercícios que eu planejei para a continuidade da aula. Exercícios do Papman anteriores. O comentário que eu não fiz no começo da aula foi o seguinte. O título da aula pode dar a impressão de ser uma coisa meio besta, né? Pô, como é que em 1 hora de aula o cara vai dar problemas de contagem de A a Z? Muita pretensão, né? A gente, em 1 hora de aula, de repente, não chega nem na letra C. Pois é, mas o que acontece de fenomenal no Papman? É que se você se der conta das aulas que já foram dadas a respeito do tema combinatório, a gente já tem uma aula de contagem de A a Z. Então, não é essa aula que é de contagem de A a Z, é o universo das aulas do Papman envolvendo combinatória. E como eu vou fazer, já expliquei no começo da palestra, uma curadoria nessas aulas, vocês vão ter a documentação lá no Google Drive que vai explicar com clareza tudo o que aconteceu com as aulas de combinatória, entre aspas, contagem barra combinatória, desde 2001. Então, nesse momento, o que eu quero fazer é chamar a atenção de algumas aulas-chave. Por que eu quero chamar a atenção de algumas aulas-chave? Porque eu vou supor que vocês assistiram essas aulas. Olha que legal. Primeiro exercício. Quantos são os naturais de 3 dígitos distintos ou não? E naturais pares? Eu não vou fazer esse exercício aqui. Esse exercício é sensacional para introduzir um mecanismo de contagem pelo princípio da multiplicação. Está na aula de 2001 do Morgado e de 2002 do Paulo. Então, divirtam-se. Vão assistir o trecho da aula que resolve esse particular exercício. Um segundo exercício. De quantas formas eu posso pintar essa bandeira, supondo que eu tenho 5 cores e que eu não posso pintar da mesma cor faixas adjacentes. Esse exercício está na aula do Paulo de 2010. De quantas maneiras podemos colocar N objetos em fila? Ora, isso é exatamente a introdução do conceito de permutação, que só deve vir depois que o aluno já consegue resolver problemas de contagem sem ficar que nem um imbecil decorando fórmula, né? Então, esse troço está descrito em 2 aulas, 2001 do Morgado, em outras também, mas eu estou elencando aquela que eu acho que é mais compacta, que vai dar menos, tomar menos tempo para vocês, e a de 2010 do Paulo. E agora, é claro, dado um conjunto com N elementos, quantos são os seus subconjuntos? É o conceito de combinação, né? De número combinatório, número binomial. Tudo bem. Tem uma formuleta boba, né? Que o numerador é um produto de P parcelas, decrescendo a partir do N, e o denominador é um conjunto de P parcelas, decrescendo a partir do P, que é o P fatorial. Moral da história, que aulas a gente tem isso? Bom, aí a coisa fica mais interessante, porque você pode escolher a própria aula de 2010 do Paulo, ou de 2001 do Morgado, mas tem uma aula de 2012 que eu indico para vocês trabalharem em combinação pelo seguinte: o Luciano, nessa aula, faz mais exercícios de combinação. E, claro, vale aqui a última aula do Paulo do ano passado, que foi a aula a respeito de problemas de contagem relacionado com funções, que também é legal. Mas combinação, a aula mais adequada, pelo fato de ter mais exercícios, é a aula do Luciano de 2012. Muito bem. Bom, agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula,
que são os exercícios escolhidos para a gente brincar com esses conceitos que a gente desenvolveu nessa primeira parte da aula. Bom, na verdade, nós vamos trabalhar com alguns jogos, vamos criar problemas com alguns jogos. O dominó, que todo mundo conhece, o tricks, que é um dominó triangular, que nem todo mundo conhece, o jogo set, que é diabólico, e o jogo spot it. Tem esse nome nos Estados Unidos, mas na Europa ele é chamado de doble. Meio que uma corruptela, veio do francês, dobro, né? Ou dupla. Muito bem. Na verdade, não vai dar tempo, está lá o Chatolino me chamando a atenção. Você tem certeza que você vai falar sobre tudo isso? Não, não é verdade. Não vai dar para falar sobre o último jogo, até porque envolve uma matemática mais sofisticada. Mas vai ter bibliografia lá no Google Drive para vocês. Vamos então começar com o dominó. Dominó todo mundo conhece, né? As pecinhas de dominó, que você tem os números de 0 a 6, etc. e tal. E aí tudo bem, né? Não é permitida... é permitida a repetição do mesmo número ou pontinhos na mesma peça, então até aí tudo tranquilo. O que eu quero descobrir? Quantas são as peças de dominó? Do dominó usual, né? Porque não esqueçam que existe dominó para criancinha, que é desenho, né? Ao invés de número, são desenhos. Um ursinho, um cabritinho, um sapo, etc. Vamos pensar no dominó convencional. Agora, esse exercício, ele é uma homenagem ao Luciano. Vocês vão entender por quê se assistirem uma aula. Essa aula do Luciano é sensacional. Cara, é uma aula fantástica, porque ele consegue fazer uma aula, digamos assim, holística, né? Ele aborda uma série de temas em cima da recorrência. A aula genial. É em homenagem a ele. Vocês assistindo essa aula, que vale a pena assistir, sem dúvida nenhuma, vocês vão entender. Use um argumento combinatório para determinar quantas são as peças, se eu gerar todas as peças. Sim, porque eu podia inventar um dominó com menos peças do que as possibilidades. Não, eu quero o máximo número de peças possível. Bom, talvez enumerar, né? Se eu tivesse o jogo na minha mão, eu simplesmente contava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, X, até contar quantas peças tem. Mas e se eu não tenho? Se eu não tenho as peças, o jogo na minha frente? Bom, se eu não tenho o jogo na minha frente, eu vou ter que encontrar uma maneira de, com alguma estratégia, criar uma forma sistemática de contar isso, de enumerar isso. Veja. Então eu vou pensar assim, bom, peça que tem 0. 0 com alguma coisa. 0 com alguma coisa vai ser 0 com 0, 0 com 1, 0 com 2, 0, até 0 com 6. Depois a peça que tem 1. Bom, a peça que tem 1, com 0 eu já contei antes. Então vamos imaginar o 1 combinado com 1, com 2, com 3. O 2 combinado a partir do 2. 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4. E assim por diante. Então, eu meio que estou tentando dar uma sistemática a esse mecanismo de enumeração das peças. Então, a pergunta é, 7 possibilidades, 6 possibilidades, 5 possibilidades. Eu vou usar o princípio da adição? Eu vou somar essas quantidades e, com isso, eu vou saber quantas peças tem o jogo de dominó? Mas, pera lá, princípio da adição pressupõe o quê? Olha lá o meu anjo da guarda. Você tem certeza que você criou uma partição? Você tem certeza que essa forma de enumerar, você não está esquecendo alguma peça? Você não está contando 2 vezes a mesma peça? Como é que você poderia enunciar, né, essa partição? Muito simples. Eu vou enunciar essa partição da seguinte maneira. Eu estou formando grupos da seguinte forma. Peças cujo menor valor dos 2 valores é 0. Peças cujo menor valor é 1. Peças cujo menor valor é 2. Aí eu tenho absoluta certeza que eu não posso ter uma peça em 2 conjuntos desses, porque o menor valor é único. Além do mais, eu tenho certeza que se eu for até menor valor é 6,
Eu peguei todas as peças, porque como as peças só usam números de 0 a 6 e tem 2 valores, não tem jeito. O menor valor vai de 0 até 6. Se eu fui de 0 até 6, eu não esqueci de contar nenhuma peça. Ou seja, há uma correspondência biunívoca, né, realmente, entre as peças e essa forma de arrumar, porque eu criei uma partição. Quantidade de peças é só somar. Bom, vou usar aquela coisa de ler de trás para frente. 8, 8, 8, 8, 7 parcelas 8 dá 7 vezes 8, 56, sobre 2 dá 28. Resolvido o problema. Quero chamar a atenção desse livro. Esse livro é o livro de referência, lá há 25 anos, do trabalho de combinatória e probabilidade. E ele foi escrito exatamente pelas pessoas que mais apresentaram esse tipo de palestra aqui no próprio Papimem, né? O Morgado, que todo mundo conhece, o Pitombeira, que fez carreira na PUC do Rio de Janeiro, eu conheci, o Paulo César, que todo mundo conhece, do próprio Papimem, aqui do IMPA e da Fundação Getúlio Vargas, e o Pedro Jesus Fernandes, que é um estatístico que foi para a iniciativa privada. Esse livro, ele é de A a Z. Esse livro começa no beabá e vai até Z, com certeza. Então, eu sugiro fortemente ter esse livro de cabeceira na área de combinatória. E mais, na última versão, na última edição, nas últimas, ele tem a solução dos exercícios, né? Todos nós, professores, adoramos ter a solução dos exercícios. Muito bem. Vamos tentar resolver esse problema de outra forma? Eu vou associar as peças a subconjuntos de 0 a 6 com 2 elementos. Como é que é o negócio? Subconjuntos de 0 a 6 com 2 elementos. Eu estou querendo criar um modelo. Que raio de modelo é esse? Eu tenho um conjunto, quero extrair subconjuntos com 2 elementos. Bom, vamos imaginar que esse modelo esteja correto, tá certo? Eu sei fazer essa conta? Sei fazer essa conta. Combinação. Combinação de 7 números 2 a 2, isso vai dar 21. Claro, eu contei na solução anterior, deu 28. Então, isso é uma pista de que ou esse raciocínio está errado ou o outro, porque não pode dar 2 resultados diferentes, como dizia o Morgado, né? Temos 2 alternativas. Ou ambas as soluções estão erradas, ou esta está errada e a anterior está certa, ou a anterior está errada e esta está certa. Ele falou isso 1 milhão de vezes nas aulas que ele proferia. Muito bem. Qual é a mancada que tem aqui, hein? Há uma correspondência biunívoca. Veja bem, olha só. É interessante a gente perceber que eu criei um modelo. Ou seja, o meu problema real é peças de dominó. Eu estou tentando fazer uma modelagem, como? Associando peças de dominó a subconjuntos do conjunto 0 a 6. A pergunta é, há uma correspondência biunívoca? Ou seja, dado um subconjunto com 2 elementos do 0 a 6, eu tenho uma única peça do dominó? Sem dúvida. Dados 2 números de 0 a 6, indiscutivelmente, eu tenho uma peça única de dominó. E a recíproca é verdadeira? Ou seja, dado uma peça de dominó, eu juro que existe um subconjunto do conjunto de 0 a 6 associado a essa peça? Pois é. Aí é que eu digo a vocês que eu adoro aquele digamos assim, princípio da multiplicação, que é raciocinar com produto cartesiano, né? Porque o que acontece? Não há uma correspondência biunívoca. O que você está esquecendo quando eu fiz a seguinte pergunta? Dada uma peça, há um subconjunto com 2 elementos associado a essa peça? Pois é. Se peças duplas, a peça 3,3 não está privilegiada nessa modelagem. Porque se eu faço um subconjunto com 2 elementos do 0 a 6, não tem repetição. Então, eu
Pisei na bola. Pisei na bola no modelo, né? Então, vejam, eu vou usar o princípio da adição. Como o princípio da adição? Porque esse troço modelou as peças que não são duplas. Como eu sei que as peças duplas são 7, do 00 ao 66, eu estou realmente pensando numa partição. Esse modelo serviu para as peças não duplas e eu não preciso nem de modelo, digamos assim, para as peças repetidas, porque obviamente são 7. Então eu vou simplesmente somar 21 com 7, 28, resolvida a parada. Vamos para uma terceira solução. Lembrem-se, o meu objetivo é basicamente ficar errando, né? Ficar errando de várias maneiras diferentes. Eu vou associar essas peças à escolha de 2 dígitos, dentre os dígitos de 0 a 6. Ora, sem pensar muito, se isso funcionar, eu tenho certeza que vão ser 7 escolhas para o primeiro dígito, 7 escolhas para o segundo dígito, eu vou ter 49. Aí aquela pergunta de sempre, tem correspondência bionívoca entre essa doideira, né, de escolher 2 dígitos e as peças de dominó? Bom, se eu fosse fazer isso, 7 vezes 7, 49, é claro que eu estou sabendo que tem alguma zebra, porque eu sei que não são 49. Então, onde é que eu estou errando? O problema é o seguinte, existe um detalhe muito interessante no princípio da multiplicação, que é o seguinte. O princípio da multiplicação é uma bala de canhão. É uma técnica sensacional para a resolução de problemas. Mas, numa determinada circunstância, ele me remete para erro. Por que ele me remete para erro? Vamos observar o que eu estou errando aqui. Quando eu faço 7 vezes 7, 49, eu estou pensando naquele barato do produto cartesiano, porque eu estou combinando todo mundo com todo mundo. Então, se você se der conta que você está meio que indo para o produto cartesiano, isso te ajuda a pensar o que é uma peça, né? Quer dizer, eu estou modelando realmente uma peça do jogo de dominó. Então, olha só que interessante. Será que é um par ordenado? Bom, par ordenado é um subconjunto, nós já vimos na solução anterior, não é. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer o produto cartesiano, porque 7 vezes 7, 49, está lá. E no momento que você faz isso, você percebe que é muito sutil, né? Eu estou pensando no princípio da multiplicação, mas o meu modelo está furado. Eu não posso ir para o princípio da multiplicação com modelo furado, senão eu não estou calculando o que me pedem. E aqui está na cara que está furado, né? Porque você percebe que eu estou contando 2 vezes a mesma peça, né? Porque 0 com 1 é uma escolha. Escolhi 0 para o primeiro dígito, 1 para o segundo. Mas se eu escolhi 1 para o primeiro e 0 para o segundo, a peça 0, 1 e 1, 0 é a mesma. Então, eu dobrei, né? Ou seja, o que está errado com esse modelo? Ou seja, se o seu modelo está ferrado, bicho, você está morto na praia. Não adianta você contar coisa nenhuma. Você tem que sempre se perguntar, ter lá o anjo da guarda no seu ouvido, né, dizendo, vê lá, esse modelo está correto? Você tem certeza que há uma correspondência bionívoca? Se não, não perca tempo. Você já morreu e não sabe. Vamos em frente. Peças não duplas foram computadas 2 vezes. Bom, então eu posso fazer o seguinte, eu vou corrigir pelo princípio da adição. Uma coisa meio maluca, né? Eu vou fazer o seguinte, 7 vezes 7, 49, eu contei 2 vezes as peças duplas, mas eu contei uma única vez as peças repetidas, 0, 0 até 66. Então subtrai essas, que os números são iguais, e aí você ficou só com as duplas, perdão, as não duplas, contadas 2 vezes, divide por 2. Mas aí tem que somar o 7 outra vez. A outra maneira é você pensar o seguinte, espera aí, eu contei as peças não duplas 2 vezes e as peças repetidas só uma vez, então vamos fazer todo mundo virar dupla. Bota mais uma vez as peças 0, 0, 1, 1, 66 na jogada, soma o 7, ou seja, 7 vezes 7, 49 com 7 e divide por 2, vai dar 56.
28. Muito bem. Agora é um outro problema. De quantas maneiras é possível selecionar duas peças, dentre todas as 28 peças do jogo, viu, Luciano? 28 peças do jogo, de tal forma que sejam peças concatenáveis. Ou seja, que eu possa justapor. Pensem um pouquinho, né? Eu quero pegar duas peças e quero que elas sejam capazes de serem emendadas, né? Bom, vamos imaginar que eu selecionei uma primeira peça e vou querer selecionar uma segunda peça que combine com a primeira. Tudo bem. Primeira peça AB. Ora, se eu escolher uma peça AB, por exemplo, um 4, 4, 1, não importa qual é a peça, eu tenho 28 peças disponíveis. Então, eu vou poder selecionar de 28 maneiras diferentes. Até aí, Inês é morta. Bom, agora, a segunda peça, bom, se eu quero que sejam concatenáveis essas duas peças, eu tenho que emendar uma peça ou do lado do B ou do lado do A, não é verdade? Se eu quero A com alguém ou B com alguém, eu consigo concatenar. Só que a peça B já está escolhida. Então, eu não posso ter outra vez um A com B. Então, tirando o valor B, dos 7 valores de 0 a 6, sobram quantas possibilidades? 6 escolhas se eu quiser emendar pelo A, 6 escolhas se eu quiser emendar pelo B. Então, a princípio, eu vou somar 6 mais 6, vai dar 12, e vou multiplicar por 28. E vou perguntar, isso é a resposta? É? Será que é? Sempre bote o anjo da guarda te enchendo o saco, perguntando se você está pisando na bola. Porque olha que interessante. O princípio da adição pressupõe que eu estou contando uma partição. Pressupõe que eu estou contando coisas que eu separo em 2 pedaços. Então, olha só. Combinei o A com alguém, 6 escolhas. O B com alguém, 6 escolhas. Opa! Mas se o A for igual a B? Pois é, você morreu na praia. Porque se o A for igual a B, você não tem 12 escolhas. Ou seja, quantas são as peças que eu posso concatenar com 3, 3? Não são 12 peças. Moral da história, eu posso usar esse raciocínio para descobrir peças concatenáveis, sendo A diferente de B. E depois eu vou tentar ver como é que rola o lance sendo diferentes, sendo iguais, A e B. Então, vamos lá. Dividi o problema em 2 pedaços. Primeira peça não dupla, 21 escolhas. Vejam, eram 28, mas eu estou tirando as duplas. 21 escolhas. E a segunda peça, quantas escolhas eu tenho? O raciocínio estava certo, eu tenho 12. Então, sem dúvida, 21 e 12. Agora, se a primeira peça for dupla, 4, 4, quantas peças podem se concatenar a ela? Meia dúzia, perdão. Primeiro, escolhendo uma peça dupla, 7. Agora, quantas podem se concatenar a ela? 6 escolhas, né? Porque 4, 4, eu posso concatenar com 4 e qualquer coisa que não seja o 4. Muito bem. Total, fiz as contas. Esse mais é o princípio da adição. Mas olha só como que esse exercício aparentemente simples, né, fica me pregando peças. Olha só, o que é concatenação? Concatenação é par de peças ou é conjunto de peças? Olha que legal, as 2 estruturas básicas em matemática, né? Conjunto, partição, que te leva para a adição, não é verdade? E para ordenado, que existem escolhas concatenadas que te leva para a multiplicação. Então, o que eu estou perguntando é, o que é uma concatenação? Porque o problema que eu resolvi foi o seguinte, se eu pegar a peça 3, 4, né, eu vou ter 12 escolhas para concatenar. Uma delas é o 4, 7, por exemplo. Mas olha só,
5, 3. Eu vou poder concatenar com a 3, 3. Mas a 3, 3 eu posso concatenar com a 3, 5. Então, na verdade, eu estou contando 2 vezes a mesma peça concatenável. Quando eu escolho a primeira ou quando eu escolho a que lhe é concatenada. Ou seja, a peça 5, 3, eu vou escolher uma para concatenar. Uma delas é 3, 3. Agora, imagina que eu esteja escolhendo a 3, 3 e perguntando quantas eu posso concatenar. Pô, está lá 5, 3. E é a mesma concatenação. Então, eu tenho que dividir por 2. Muito bem. Agora, vamos para uma segunda solução. Agora, eu vou fazer um teatrinho. Esse teatrinho é muito engraçado pelo seguinte. Isso é quase real. E é o terror dos professores que dão aula de análise combinatória. Um aluno levanta o braço. Rabi! Aí eu, fala, Juquinha. Eu fiz assim. Aí o aluno diz assim, na maior cara de pau. Ó, escolhendo 3 números, eu formo peças concatenáveis sem peças duplas. Escolhendo 2 números, eu formo as peças concatenáveis com peças duplas. Molinho. Aí você para, pensa, aquele diabinho dentro de você. Aí depende do tamanho do seu ego. Se o seu ego for muito grande, você vai dizer para o aluno, olha, eu resolvo amanhã, a gente não tem tempo. Amanhã a gente vê isso. Né? Agora, se você, quando jovem, como vários de nós professores, já deu aula para caras 50 vezes mais inteligentes que você, o seu ego não é tão grande assim. Ou seja, você consegue, na boa, escutar o que o cara fala e poder até dizer, ó, repete aí que eu não entendi o que você falou. Aí o cara repete. Essa caricatura que eu fiz, esse teatrinho que eu montei, eu vivi milhares de teatrinhos desses, milhares de teatrinhos desses. Mas os que eu mais me lembro era teatrinho com Nicolau Saldanha. Nossa primeira medalha olímpica, ele foi meu aluno em 1900 e sei lá quanto, 71, 72, no curso vestibular. Bicho, a gente ia para a biblioteca, porque não tinha internet, não tinha nada, era ir nos livros, né? Pegar exercícios cavernosos. Eu levava uma semana para matar o exercício. Aí eu começava a resolver o exercício, depois de discutir um pouco caminhos com a turma. Se eu enchesse mais de uma coluna de quadro negro, naquela época os quadros negros eram negros, né? Nicolau levantava o braço. Quer dizer, eu às vezes levava uma semana para matar um problema, o cara matava o problema ali na hora. Então, bicho, quando você encara esse tipo de aluno na sua vida, você vira humilde, né? E você percebe que o seu papel não é ser mais inteligente que o aluno. O seu papel é passar a sua experiência e os conceitos para o aluno, não é verdade? Muito bem. O que ele quis dizer com isso? Que, na verdade, não foi o Nicolau. Não foi, isso aí é uma brincadeira que eu estou fazendo com o que acontecia similarmente. Então, o que o cara quis dizer com isso? Bom, vamos experimentar, né? Escolhendo 3 números. Para cada 3 números escolhidos, A, B e C, quantas concatenações sem peça dupla existem? Olha só, você escolheu os números 1, 2, 3. Não pode repetir, nós estamos falando em peça, não pode ser peça dupla. Se eu escolhi 3 números, 1, 2, 3, o que rola? Rola mais ou menos isso aqui, que a figura sugere. Primeiro que eu posso escolher 3 números, dentre os 7, de 0 a 6, de combinação de 7, 3 a 3 maneiras. Agora, olha só que interessante. Se você escolhe 3 números ABC diferentes, quantas concatenações ficam formadas? O AB com BC, o BC com CA, o CA com AB. Você tem 3 concatenações. Legal. Se eu tenho 3 concatenações, eu vou multiplicar por 3, dá 35 vezes 3, 105. Agora,
para cada 2 números escolhidos, diz o aluno, né, quantas concatenações rolam com peça dupla. Ou seja, eu estou criando de fato uma partição. Eu quero ver concatenações que têm peça dupla e concatenações que não têm peça dupla. Indiscutivelmente, isso é o conjunto de todas as concatenações, porque ou ela usa peça dupla ou ela não usa peça dupla. Muito bem, se usar uma peça dupla AB, escolhendo 2 números AB, quais são as concatenações com peças duplas? Bom, 2 números eu escolho de combinação de 7, 2 a 2, maneiras diferentes. E agora as concatenações, quantas são? O A e o BB, é óbvio, né? Ah, legal. Então eu tenho 2, 42. Somando, é partição? Já vi que é partição. O meu anjinho da guarda sempre enchendo o saco, graças a Deus. Então, vou somar, tenho certeza que é uma partição. Mas tem um outro jeito legal de eu calcular quais são as concatenações sem peça dupla. Olha, nós estamos sempre aqui brincando, tentando descobrir os erros, sempre me questionando se o meu modelo está adequado. Vamos a uma outra solução. Imagina que você tem uma peça AB. Aí eu penso, bolas, quantas concatenações existem? Bom, primeiro, quantas peças com números diferentes existem, né? Combinação de 7. Aqui, vocês me perdoem, tem que corrigir a combinação de 7, 2 a 2, tá? Então, aí eu posso concatenar B com alguma coisa, A com alguma coisa. Se eu concatenar B com alguma coisa, quantas opções eu tenho? Eu tenho 5, porque não pode ser o B com A nem o B com B, porque eu quero concatenações sem peça dupla. Então, eu teria combinação de 7, 2 a 2, que é 21, vezes 10, que dá 210. Aí eu olho e digo, opa, espera aí, tem alguma coisa errada. O que me passou desapercebido, que eu não saquei, porque eu achei 105 na solução anterior, eu achei 105. O que está sendo contagem dupla aqui? Pois é o cuidado desgraçado que você tem que tomar, né? Porque quando você fala em concatenação sem peça dupla, por exemplo, você escolheu a peça 3, 4. A peça 4, 5 pode se concatenar com ela. Mas se você escolheu a peça 4, 5, né? A peça 3, 4 também pode se concatenar com ela. Então, cuidado, porque concatenação é par de peças. Se você escolheu uma primeiro e outra depois, a outra pode ter sido escolhida antes e a outra depois. Esse é um problema persistente de erro. Você contar duplamente. Então, olha só. É partição? Não, não é, porque, olha só, o 3, 4 pode se combinar com 3, 5, mas o 5, 3 pode se combinar com 3, 4. Então, eu contei a mesma concatenação 2 vezes. Então, dividido por 2, tudo bem. Somando com 42, que é as concatenações com peça dupla, eu chego ao 147. Agora, olha só, de quantas maneiras diferentes eu posso distribuir as 7 peças do jogo para cada um dentre 4 jogadores? Bom, essa solução, eu tenho um conjunto de 28 peças, quero extrair 7, parece que o lance de combinação é o que rola aí, né? Vou fazer escolhas sucessivas? Vou. Então, primeiro grupo que eu vou escolher de 7 peças, eu posso escolher dentre 28. Aí sobram 21. Aí eu posso escolher dentre 21, 7 peças. Aí sobram 14. Eu posso escolher combinação de 14, 7 a 7. E aí sobram 7. É claro que combinação de 7, 7 a 7 é igual a 1. Se eu vou multiplicar essa tralha toda, eu vou encontrar, evidentemente, 28 fatorial dividido por 7 fatorial elevado à quarta. Está aí. Aí, né, Rabi, olha só, levantaram o braço e você está dando essa aula. Não tem que multiplicar por fatorial de 4? São 4 jogadores que podem ser embaralhados. Caraca, e agora? Agora, isso vai ficar para vocês discutirem entre si.
Mas eu vou dar uma dica, eu não vou ser tão cretino assim. Vamos imaginar que eu propusesse um outro item para vocês, que é esse D de dado. De quantas maneiras diferentes posso criar 4 grupos de 7 peças cada um? Vou reler o item C outra vez. De quantas peças diferentes posso distribuir 7 peças do jogo para cada um dentre os 4 jogadores? Manel, Antônio, José, Maria. Esses 2 problemas são idênticos? Será que um deles tem realmente o 4 fatorial? Pensem nisso. Bem, agora nós vamos para um outro exercício. Deixa eu chamar a atenção de vocês de um detalhe. Dado que a aula está um pouco mais longa do que eu havia planejado, eu estou cortando algumas coisas, alguns slides, mas eles estarão no documento que eu vou colocar no Google Drive. Então, se vocês quiserem analisar algumas coisas, eu até posso complementar com um vídeo curto, né, lá no Google Drive, para outras opções de solução que não vou abordar nessa gravação. Então, vamos em frente. O jogo Trix. Vocês conhecem o jogo Trix? O jogo Trix é sinistro. Ele é similar ao dominó, mas ele é triangular, ou seja, você pode colocar números de 1 a 6, parecido com o dominó. Não é permitida a repetição de números, entre aspas, nos 3 lados. Tem que ser 3 números diferentes. Agora, uma peça espelhada é considerada uma peça diferente. Então, olha que interessante. Exemplo de uma sequência de jogadas. Por exemplo, um cara joga essa peça no tabuleiro, que nem dominó. Aí o outro, por exemplo, tem essa peça, ficou emendado. Aí você tem essa peça, deu continuidade. O outro tem essa 4ª peça, 5ª peça. E é bacana esse jogo, porque às vezes fecha o hexágono, né? Às vezes você descobre que não vai conseguir ser possível fechar o hexágono, porque você usou aquela peça que fecharia o hexágono em outro pedaço do jogo. Então é um jogo muito interessante. Moral da história. Eu vou dar 2 argumentos e quero analisá-los para saber qual o número máximo de peças que esse dominó triangular possui. Então olha que interessante. O primeiro argumento é o seguinte. Dado o conjunto constituído dos números de 1 a 6, eu vou identificar as peças com subconjuntos de 3 elementos do conjunto 1 a 6. Vamos pensar? Será que essa modelagem está correta? Ou seja, há uma correspondência biunívoca? Bom, o número de subconjuntos que eu posso formar não tem dificuldade. Combinação de 6, 3 a 3, que vai dar 20. E aí morreu Neves. Mas será que o meu anjo da guarda não vai me encher o saco? Ah, graças a Deus está aí me enchendo o saco. Há uma correspondência biunívoca? Ou seja, dados 3 números, existe só uma peça? Dado uma peça, existe só 3 números? Bom, realmente, dado uma peça, só existem 3 números, sem dúvida nenhuma. Agora, dado 3 números, existe só uma peça, aí, o próprio desenho na tua cara. Dado 3 números, existem 2 peças, porque a peça espelhada também faz parte do jogo. Então, não há uma correspondência biunívoca. Ou seja, o erro que você estaria cometendo não é de contagem, é de modelo. O modelo está errado. Eu estou contando certo o número de subconjuntos de 3 elementos do conjunto de 1 a 6. Claro, combinação de 6, 3 a 3. Não tem nenhum erro nisso. O erro está que o modelo está furado. O modelo não reflete o problema. Então, é lógico que eu esqueci de dobrar, porque o modelo estava inadequado. Agora, outra solução. Identificamos as peças com os números de 3 algarismos diferentes, formados a partir dos dígitos 1 a 6. Então, vou usar o princípio da multiplicação. Depois eu vejo, né? O meu anjo da guarda vai chegar já já, 6, 5, 4. Posso escolher
O primeiro número de 6 maneiras, o segundo de 5, o algarismo, e o terceiro de 4. Claro, esse troço vai dar 120. Bom, é evidente que se eu sou malandro, eu digo, peraí. Claro, na prática eu não tenho a primeira solução, porque eu estou analisando essa solução. Mas eu sei que são 40, né? A resposta é 40. Pô, caramba, eu achei 120. Mas, olha lá, tem correspondência bionívoca? Ou seja, dada uma peça, existe um único número? Opa, dada uma peça, não existe um único número. Dado 3 números, também não existe só uma peça. Porque dado 3 números, existem 2 peças, porque a peça espelhada também serve. E dada uma peça, não existe só 3 números. Números que eu digo de 3 dígitos. Porque, por exemplo, o número 134 e o número 431, como tem os mesmos algarismos, opa, está dando zebra aí. Agora faz o seguinte, tem ordem nessa jogada? Nos números tem, números de 3 dígitos tem. Então eu vou escrever 1, 2, 3, pensa no 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, as 6 permutações. Só que o que acontece de engraçado é que 3 delas representam a mesma peça. Pensa nos números no sentido trigonométrico, no sentido dos ponteiros dos relógios. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. É a mesma peça. Então, na verdade, eu estou com uma peça e a peça refletida, né? Então, teoricamente, eu divido por 6, porque tem 6 permutações. Mas eu tenho que multiplicar por 2, porque a peça espelhada está no jogo. Vamos em frente. O jogo 7. O jogo 7, eu costumo dizer que ele é sinistro. O jogo 7, quem tem filho ou neto, talvez já tenha jogado esses jogos. Esse jogo tem um problema muito grave, tanto o Spot It quanto o 7. Só jogue com crianças de 8 a 15 anos se eles forem seus filhos ou seus netos, porque o seu ego vai ser massacrado. Você não vai ganhar nenhuma partida de qualquer criança de 8, 9 até 15 anos. Então, para não correr o risco de você esganar o infeliz, só jogue com seu filho ou seu neto, porque aí você vai dizer, oh, ele é tão inteligente. Cuidado, experiência própria. Vamos analisar o jogo 7. Olha só. As cartas do jogo 7 são muito curiosas. E isso remete a um problema muito bonito de matemática que está por trás da criação desse jogo. Em cada carta há uma quantidade igual de figuras. Ou seja, de figuras iguais. Ou tem uma figura, ou tem 2 figuras, ou tem 3 figuras. Se tem 2 figuras, elas são iguais. Se tem 3 figuras, elas são iguais. Qual é a segunda característica? É a forma que você pode escolher. A figura pode ser ou uma onda, como a gente chama, ou um losango, ou 3 bolotas, tá certo? Muito bem. Com uma das seguintes cores, ou verde, ou violeta, ou azul. E ainda uma característica, a forma de pintura. Ou seja, eu pinto só o contorno, eu pinto achurado, ou eu pinto com uma pintura sólida. Então, notem, essa última carta, eu tenho 3 figuras diferentes, eu tenho 3 pinturas diferentes, mas eu tenho 3 formas diferentes, 3 pinturas diferentes, 3 cores diferentes, mas eu não tenho as 3 quantidades diferentes. Tem 2 quantidades iguais. Tem 2 losangos e 2 bolotas pintadas de verde. O nome 7 se refere a quê? A gente vai dizer que tem um 7 na mesa, eu estou olhando um conjunto, né? Ou seja, um conjunto de 3 cartas vai ser chamado de um 7 em que circunstância? Eu vou dizer que um conjunto de 3 cartas é um 7, se eu perceber isso na mesa, eu vou retirar para mim, se cada uma das 4 características, quais 4 características? Quantidade de cartas,
ou tem a mesma quantidade nas 3 cartas, ou tem quantidades diferentes, ou seja, uma de um tipo, 2 do outro, 3 do outro. Ou as 3 cartas podem ter coisas diferentes, mas tem a mesma quantidade. Isso em cada uma das características. Por exemplo, cores. Ou todas as cores são iguais, ou todas as cores são diferentes. Rosa, 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 melhor, violeta, 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 verde, 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 ou então as 3 cores possíveis. O tipo de pintura, ou tudo achurado, ou um achurado, o outro contorno, o outro cheio. Bacana. Então, por exemplo, essas 3 figuras, elas formam um 7. Tem 1, 2, 3. Quantidades são todas diferentes. As formas são todas diferentes. As cores são todas diferentes. A pintura são todas iguais. Tudo achurado. Opa, então essas cartas formam um 7. Então, na verdade, a gente distribui 12 cartas na mesa e o primeiro cara que sacar um 7 dentre as 12 cartas leva para si aquele bolinho. Esse é o espírito do jogo. Outro exemplo. Isso não é um 7. Por que isso não é um 7? Porque tem quantidade 1, 2, 2. Ou seja, as quantidades não são a mesma nas 3 cartas, tampouco são todas diferentes entre si. A última, o último trio de cartas. Será que isso é um 7? Olha, 2 achuradas, então não é um 7, porque tinham que ser as 3 achuradas. Isso também tem 1, 1, 2, também não é um 7. Né? Na verdade, só as cores atendem a essa característica, porque as 3 cores são diferentes. Todo o resto não é tudo diferente ou tudo igual. Bacana. Então, nós temos, então, que responder a 2 perguntas sobre esse conjunto, esse jogo chamado 7. A primeira nós não vamos fazer. Quantas cartas tem esse baralho, né, com esse tipo de jogo? Eu vou dar a dica, são 81 cartas, tá? Mas é muito simples perceber isso. O segundo item eu tenho, dadas 3 cartas, eu tenho combinação de 81, 3 a 3, conjuntos de 3 cartas. A minha pergunta é, quantos formam um 7? Ou seja, como é que eu calculo o número de triplas de cartas que são um 7? Repetindo, o total de triplas possíveis de carta é a combinação das 81 cartas 3 a 3. Então, vamos observar o seguinte. Para ser um 7, vamos imaginar as 3 primeiras cartas. Será que essa interrogação, que é a terceira carta, eu consigo adivinhar qual é? Ou seja, um losango, uma bolota, vai ter que ser uma onda, a figura vai ter que ser uma onda. Mas se é uma figura, a figura interrogação tem que ter uma figura. Mas qual figura? Porque a primeira é losango, a outra é bolota. Então vai ter que ser a onda, né? Então vai ter que ser a onda. A cor já tem violeta, violeta, vai ter que ser violeta também. Gozado, está parecendo que, dado um par de cartas, a terceira, para formar um 7, fica univocamente determinada, porque são só 3 alternativas. Se você botou 2 cartas na mesa, ou para uma certa característica, elas são iguais, então a terceira carta vai ser igual também, vai ter que ser igual. Ou aquela característica que você está analisando, pintura, cor, as 2 são diferentes. Então a terceira carta vai ter que ser a terceira opção, porque tem que ser todas diferentes. Então, realmente, dadas 2 cartas, a carta que forma um 7 com elas 2 está univocamente determinada. Então eu posso raciocinar assim. Se eu tenho um 7, dadas 2 cartas já está definido o 7, eu posso fazer o seguinte. Calcular quantos subconjuntos eu posso formar com 2 elementos, escolhidas 2 cartas. Então, quantos pares de cartas tem 81? Combinação de 81, 2 a 2. A pergunta que permanece ainda, que, claro, o Chatonildo vai fazer, espera um pouquinho. Será que é verdade que eu estou contando cada 7 uma vez só?
Porque o que é um set? É um conjunto de 3 cartas x, y, z. Será que eu contei uma única vez isso? Olha, imagina que você, desses trios de cartas que eu estou perguntando se são 7 ou não, você pegou a carta x e y. Aí a que vai formar o 7 é a z. Ah, mas se você pegou as cartas y, z, a que vai formar o 7 é o x. Opa, então eu estou contando 3 vezes o mesmo 7, dependendo que par de cartas eu peguei das 3 que formam o 7. Moral da história, eu tenho que dividir por 3. Bem, nós vamos interromper a nossa aula, como eu disse, né? A gente está com um tempo muito longo, mas conforme eu lembrei a vocês, a gente vai gravar mais alguns vídeos complementares, deixar lá no Google Drive, sobre aquela segunda parte da nossa palestra. Eu agradeço a vocês e espero que esse tipo de abordagem tenha dado alguma alavancagem para o conhecimento de vocês. Obrigado.